aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade, ele vos conduzirá a toda a verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje começa com essas palavras tão enigmáticas de Jesus. Ele diz: agora parto. Ele está preparando os seus apóstolos para a ascensão. Vós ficais tristes, mas eu vos digo a verdade, convém para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, o Paráclito. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte: terminando a sua vida terrena, o seu ministério na terra, convém para nós que ele parta, para que nós passemos de uma devoção sensível para uma devoção espiritual. Ou seja, se ele permanecesse conosco sempre, do ponto de vista dos sentidos, nós o veríamos com os nossos olhos, nós o tocaríamos com a nossa mão e não entraríamos tão facilmente no regime da fé, contemplando sobrenaturalmente, elevando o nosso espírito até a sua presença, para adorá-lo em sua santíssima humanidade e através da sua santíssima humanidade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque ele enche o universo com a sua presença. Convém para nós que ele parta para que nós possamos ser elevados à contemplação sobrenatural dos mistérios da fé, que é invisível. E é para aí que o Espírito Santo nos conduz. Ele, o santificador, eleva as nossas almas para que nós possamos pairar, movidos pelo seu impulso eterno, diante de Deus e adorá-lo. Ora, é por isso que Jesus diz que quando o Paráclito vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Pecado no Evangelho de São João é a incredulidade. Ou seja, é o fechamento do nosso coração para não crer. No texto do Evangelho de São João, é exatamente isto. E quando nós percebemos isso, fica fácil entender o que significa isto. Porque ele diz: o Paráclito convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Da justiça, que é o contrário do pecado, porque eu vou para o Pai de modo que não mais me vereis. Ou seja, o contrário do pecado é a fé. Então a justiça é crer no invisível. É não ver com os sentidos e crer com o coração. É professar a fé com a boca, assentindo na alma. Essa é a justiça. É aí que nós nos ajustamos com Deus. E, portanto, convencerá o mundo do juízo. Porque o chefe deste mundo já está condenado. E com ele todos os que não crerem. É o Espírito Santo que faz essa obra. É Ele que nos eleva para a contemplação sobrenatural e nos faz entender que a salvação acontece pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, nós subimos até Ele, nós o adoramos, nós o contemplamos, nós conhecemos quem Ele é em Jesus Cristo. Por uma revelação que se opera dentro do nosso coração, justamente pela ação da graça divina em nós. Queridos irmãos, vamos preparando-nos para a festa da Ascensão, permitir que os mistérios da Páscoa nos conduzam a uma contemplação mais sobrenatural de Jesus. Que nós sejamos raptados por uma paixão mais veemente, mais intensa, que nos leve justamente a estar em união com Ele, em nosso espírito, para que assim nós possamos justamente unir-nos a Jesus, espiritualmente, e através da sua santíssima humanidade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, a quem nós adoramos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração.